É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta manhã de sexta-feira, hoje 7 de dezembro. Você que está conosco e tem nos acompanhado durante esses dias, o reverendo Silas Campos hoje estará terminando a segunda mensagem que ele ministrou sobre comunhão. E eu queria fazer uma pergunta a você que está conosco. Você sabe o que é comunhão? Algumas pessoas católicas pensam que comunhão fala daquela hora em que celebra-se a chamada Santa Ceia, segundo o ritual católico, com a hóstia consagrada. Eu digo porque já fui católico muitos anos e quando eu ia tomar a hóstia chamada consagrada, eu dizia, vou tomar a comunhão. Mas comunhão não é isso. Comunhão é muito mais do que você possa imaginar. É um momento em que nós estamos vivendo aquele clima, né, de muita unidade, de muito amor, de muita fraternidade, né? E isso é comunhão, conforme o pastor Silas Campos, que foi o orador do aniversário do Coral Saracali da Igreja do Calvário, ministrou naquela manhã de domingo. E você que não esteve lá vai saber realmente como são os efeitos, quais são as consequências que a comunhão promove no coração daqueles que desfrutam desta comunhão, a qual é o vínculo do Espírito Santo na vida de pessoas nascidas de novo, de pessoas que se tornam novas criaturas. Então elas passam a viver, a desfrutar e a compartilhar na comunidade da autêntica comunhão, da real comunhão, da verdadeira comunhão. É isso que você vai ouvir agora com o pastor Silas Campos. A comunhão cristã, então, nós vimos, primeiro ponto, a comunhão cristã é mais que mero ajuntamento, a comunhão cristã é uma necessidade indispensável. A comunhão cristã não pode ser fabricada. Esse aqui é um ponto teológico. A comunhão cristã não pode ser fabricada, não tem como você fabricar a comunhão. Onde está isso, pastor? Não está em Atos, está em Atos. É o Espírito Santo que salva, que nos une a Deus e nos une uns aos outros. Está em Atos. Mas está em Efésios capítulo 4 também. Lá em Efésios capítulo 4, olha lá o que o texto fala. Põe lá, irmã. Vamos ler juntos. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O que o texto está falando aqui é que a gente não cria a comunhão. A comunhão é criada pelo Espírito Santo. O que a gente faz é conservar, é dar manutenção à comunhão. Só pelo Espírito Santo nós somos regenerados e unidos a Deus e à igreja, aos irmãos. E só a graça do Espírito Santo e de Deus é capaz de unir pecadores. Mas uma vez que esses pecadores estão salvos e unidos pelo Espírito Santo, cabe a nós conservarmos, mantermos, preservarmos, cuidarmos, fazer todo o esforço para preservar, conservar a comunhão. Por exemplo, Zeca é um jovem que, seus 36 anos, se converteu já com 30 anos, veio para a nossa igreja, era um crente novo. Mas ele era um camarada que entendeu esse conceito de comunhão. E ele chegou para mim e falou, pastor, você notou que o fulano não está olhando na minha cara? Eu acho que eu brinquei com ele alguma coisa, ele não gostou. Quer ver? Presta atenção, nós vamos chegar naquela roda, ele não vai me cumprimentar. Não deu outra, a gente chegou lá, realmente aquele irmão não estava legal com o tal do Zeca. Eu falei, Zeca, o que você vai fazer? Ele falou, pastor, eu não gosto disso, eu me sinto mal com isso, eu vou falar com ele. Eu falei, ora antes. E o Zeca orou e foi falar
e a pessoa realmente tinha uma coisa contra ele, não gostou da brincadeira que ele fez, que ele era muito brincalhão. E o Zeca pediu perdão, e os dois sentaram juntos no mesmo dia no culto. Isso é um exemplo de conservar a unidade. Tem alguém aqui nessa igreja que está bravo com você? Tem alguém que não está legal com você? Ora, e com humildade, com amor, de forma séria, procure essa pessoa, marque um horário quando ela puder para falar com você. Eu falo, irmão, eu percebo que você está com uma bronca de mim, você está com... vamos acertar isso, naquilo que eu errei eu quero pedir seu perdão, fala para mim, aonde que eu errei? Mas vamos fazer isso em casa, na família, vamos fazer isso na igreja. Quem sabe, tem alguém que vai fazer isso agora, ou após essa mensagem aqui. Ou em quarto lugar, mas vamos ensaiar o tá ligado. Você tá ligado? Você não pode ficar por último, fica feio. Todo mundo bateu, daí você bateu sozinho, é feio. Mostra você, fica como retardatário, né? Então vamos lá. Tá ligado? Aí, muito bom. Quarto lugar, comunhão cristã é frutificadora. Eu ia colocar producente. Comunhão cristã, ela gera fruto. Comunhão cristã, ela não é uma coisa árida, infrutífera, mas ela é frutificadora. Ela é valiosa, ela é lucrativa. Eu já dei o exemplo desse irmão no restaurante, da casa que eu ganhei, do carro e tudo mais. Comunhão cristã é abençoador. Logo que eu cheguei em Tupã, nessa igreja que eu fiquei 16 anos, uma família se aproximou da minha família. Eles queriam ir para a praia com a gente. Eu poderia ter dito não, eu falei sim. Eu não tinha certeza se ia ser legal ou não, mas eu falei, eu vou. Eles não vão entender que Deus está orientando isso. Vamos lá, vamos juntos. O que aconteceu? A minha filha, que estava noiva de um rapaz, desistiu do noivado. Isso parece ruim, não parece? Mas ela se apaixonou pelo filho dessa família que foi na praia com a gente. E casou com ele. E tem 3 filhos com ele. Se eu falasse, não, para a praia eu quero ir sozinho, eu, minha esposa e minhas filhas, eu não quero família nenhuma grudada com a gente, não. Eu não gosto de se misturar com os outros. Eu gosto de ter meu tempo, eu gosto de fazer a viagem do meu jeito, eu gosto de mim mesmo, eu não gosto dos outros. Se eu talvez estaria casado com aquele outro rapaz, não seria tão feliz, porque ele gostava muito dela, ela não gostava dele. Mas aqui, por causa da comunhão, nas férias, 10 dias juntos, ela conheceu um rapaz, e ela falou, é com esse que eu quero passar a vida, não é com aquele, eu estou com a pessoa errada. Comunhão cristã é frutificadora. Vamos olhar para o livro de Atos. Rapidamente, vai estar tudo aqui, ó. Primeira coisa, pode colocar, irmã. Comunhão cristã promove humildade e dependência. O versículo fala, eles, novos crentes, mais os apóstolos, foram batizados e eles, depois do batismo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Gente, deixa eu falar para vocês, para você participar da comunhão, para você estar junto com os irmãozinhos, todo dia, em reunião, você precisa deixar o orgulho, o individualismo e o elitismo. Para estar com os irmãos, você não pode ser aquele camarada e falar, não, na igreja eu gosto de andar com o pastor, não gosto de andar com os diáconos, não gosto de andar com essas irmãs, eu gosto de andar com o pastor. Tem gente que só quer andar com o pastor, tem gente que só quer andar com aquele crente mais abastado, tem crente que só quer andar com aqueles jovens mais bonitos, tem gente que gosta só de andar com aquele que é mais importante, tem gente que gosta de andar só com aqueles que são da sua panelinha. Nós somos a turma dos pobres, nós gostamos de fazer churrasco de asa de galinha, esse é nosso pessoal, é a nossa galera, não quero andar com rico não. Existem essas panelas, existem esses egoísmos. O pobre tem que aprender com o rico muita coisa, o rico tem que aprender com o pobre muita coisa. O legal da igreja é a diversidade, mas unida.
É a unidade da diversidade, onde as pessoas trocam experiências porque eles vêm de panos de fundos diferentes, para se unir, para se reunir com os irmãos. Para você vir todo dia no culto de oração às 5 da manhã, que o pastor faz aqui, você precisa deixar de ser egoísta e falar: eu preciso do pastor, eu preciso daquele irmão, eu preciso daquele outro irmão, eu preciso da oração deles. Se você é orgulhoso, você não vem. Se você é orgulhoso, você fala: não, eu vou fazer minha reunião de oração. E eu vou convidar quem eu quiser, quem eu gosto. Aí está errado. Na igreja não tem esse negócio de quem eu gosto, tem que gostar de todo mundo. E olha, eu diria o seguinte: fala que eles perseveravam na comunhão e na oração. Para você se reunir com irmãos e orar com eles, você precisa admitir a sua necessidade de dependência de Deus. Humildade. O que mais? A comunhão promove humildade e dependência. A comunhão promove a manifestação sobrenatural de Deus. Porque o versículo 43 fala que esses irmãos andavam unidos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando a igreja de Cristo está unida, está vivendo em amor, isso agrada muito a Deus. E Deus começa a visitar essa igreja de uma forma especial. No Velho Testamento ele fala a mesma coisa, naquele salmo que você citou: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E daí o salmo fala: quando o povo de Deus vive em união, em harmonia, ali Deus determina a sua bênção. Ali Deus determina as suas providências. Deus determina e realiza as suas promessas. E Ele opera seus milagres. Quando você vê um grupo de pessoas se unindo para fazer a vontade de Deus e se unindo em amor e se submetendo a Cristo e sua doutrina, Deus começa a operar milagres ali. Essa igreja é um milagre de Deus. 47 anos, olha essa propriedade toda aqui. Por quê? Houve pessoas se unindo no Evangelho, em Cristo, e Deus foi acrescentando, foi abençoando. Propriedade, prédio, ar-condicionado, isso e aquilo. Ar-condicionado não tem ainda, mas vai chegar. Vai chegar esse ar-condicionado. É um bom desafio para esse ano, né, irmão? Tá. Vocês estão aqui num lugar que merece ar-condicionado. Esse prédio está muito bonito para não ter ar-condicionado. Gente, porque assim, o ar-condicionado é caríssimo. Para mim, para você. Mas se a gente se unir, fica barato. Eu dou 50, você dá 50, outro dá 100, tem um irmão que pode dar 500, outro dá 1.000, outro dá 5 reais. Cada um dá quanto pode. A gente compra esse raio de ar-condicionado. Coloca 4 aqui, gela esse lugar. Daí ninguém quer ir embora. O culto fica mais gostoso. Né? Na minha igreja nós colocamos ar-condicionado. Lá em Tupã. Tupã é muito quente, igual aqui. Interior de São Paulo, perto do rio. Quente, abafado. Acabava o culto, ninguém queria ir embora. Porque em casa não tinha ar-condicionado, mas na igreja tinha. Então os irmãos ficar conversando. Vamos orar mais um pouco. Vamos cantar mais. O culto fica 2 horas de culto, 3 horas, não tem problema, ninguém quer ir embora. Ok. A comunhão cristã promove a manifestação sobrenatural de Deus. Quando o povo de Deus, em amor, se une para fazer a vontade de Deus, Deus opera sinais, maravilhas e prodígios. Vocês não me ouviram? Vocês me ouviram? O que eu estou falando aqui é um desafio para vocês, igreja. Quando o povo de Deus, em amor, se une para fazer a vontade de Deus, Deus se manifesta e se revela com sinais, prodígios e maravilhas. Ele tem feito isso, mas Ele pode fazer muito mais. Vamos se unir mais, gente. Vamos falar para os outros que estão à margem, que estão meio que arredios. Fala, gente, para com isso, volta. Se nós nos unirmos, Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida da nossa igreja. Ele vai fazer coisas muito maiores do que nós podemos pensar, imaginar ou pedir. Olha a tal da consciência cristã. Olha que bênção, que milagre esse negócio. A gente está lá em São Paulo, não tem nada disso lá em São Paulo. Quando a gente escuta falar do que acontece durante a semana da consciência cristã aqui, o povo paulista fica bom, fala, isso é extraordinário, e é mesmo, é sobrenatural. Mas por quê? Porque as igrejas se unem, os pastores se unem.
Por que eu estou aqui? Por causa da consciência cristã, porque lá eu conheci o Jefferson me conheceu. O que mais? A comunhão, ela promove milagres, ela promove a manifestação de Deus. Depois, a comunhão promove atos de generosidade. A comunhão promove atos de generosidade, suprimento de necessidades. Olha o que o versículo fala. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso acontece sempre nas igrejas, quando há unidade, quando há amor, comunhão. Um começa a ajudar o outro. Eu percebo que meu irmãozinho está vindo de a pé e eu tenho uma bicicleta parada, enferrujando, novinha. Eu mando ela para dar uma lubrificada e falo, irmão, fica com essa bicicleta, ou usa essa bicicleta, até Deus te dá uma. Essa bicicleta parada na minha garagem está errada, é pecado. Tiago fala que é pecado você ter coisas que o outro está precisando e você não está usando. Irmão, por favor, me livra desse pecado. Usa a bicicleta para trabalhar, para passear, para vir na igreja. Se um dia você puder comprar uma, você me devolve. Se não, é sua, irmão. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, agora, recentemente. A bicicleta está na mão do irmão lá. Quando a gente está em comunhão com os irmãos, a gente começa um a ajudar o outro. Meu carro quebrou, o irmão da igreja falou, eu tenho 2. Minha esposa era para minha esposa, ela não está podendo dirigir. Você usa o carro dela. Irmão, prestar um carro para uma outra pessoa é muito amor, não é? A gente não empresta nem escova de dente, nem carro, nem esposa, né? Mas na igreja eu tenho alguém que empresta o carro dele para mim. O carro dele é melhor que o meu. Isso é amor, é comunhão. Na igreja batista de Araçatuba, um grupo de homens se reunia para orar. E um dos homens que se reunia para orar, ele abriu uma empresa de marketing. E ele tinha os computadores muito caros para fazer propaganda, fazer design gráfico. E ele chegou na reunião cabisbaixo, triste, quase chorando. Logo a reunião, aquele círculo de homens, foi tudo para a atenção desse homem. O que aconteceu, fulano? Vocês não vão acreditar. Domingo à noite, entraram na minha casa, roubaram tudo. Não levaram todos os computadores, mas levaram o computador mais caro meu, levaram. E levaram mais umas coisas lá. Os irmãos falaram, vamos orar, irmão. Vamos orar. Deus é poderoso para ajudar a polícia a achar esses ladrões e achar o seu computador. Deus é poderoso. Vamos orar. Dobraram os joelhos. Oraram. Invocaram o Senhor. Esse irmão precisa, é ferramenta de trabalho dele. Não estamos pedindo por uma vaidade, estamos pedindo por uma ferramenta de trabalho. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Eles clamaram. E sabe o que aconteceu? A polícia não achou nada. A polícia tinha certeza que eram os bandidos lá, não eram. Mas sabe o que aconteceu? Um irmão falou para outro irmão, gente, nós oramos para Deus fazer um milagre. Será que Deus não quer usar a gente para operar esse milagre? E o irmão falou, olha, eu dou R$200. O outro falou, eu dou 100. O outro falou, eu dou 500. Eu dou 50. Um falou, eu dou 1.500. Eu dou isso, eu dou aquilo. Deus operou milagre. Aquele irmão comprou um computador igualzinho, tão bom quanto. Através da igreja, através da comunhão, o que o ladrão levou, Deus, através dos irmãos em comunhão, deu de volta para esse irmão. Você acha que esse irmão vai esquecer disso? Você acha que esse irmão foi fortalecido na fé? Você acha que esse irmão ficou encorajado com Deus, com a fé, com a igreja, com o trabalho daquela igreja? Deixa eu falar para você, ele passou a fazer para a igreja todas as propagandas da igreja de graça. Aquela igreja é uma igreja que tem as propagandas mais bonitas que eu já vi. Santa Ceia. Ele que faz o quadro da Santa Ceia. Que quadro bonito, convidando os irmãos para passar. Põe no Facebook da igreja. Esse irmão faz de graça. A comunhão promove atos de generosidade. Tenho certeza que vocês têm histórias para contar do que Deus tem feito aqui entre vocês por causa da comunhão. O que mais? A comunhão promove compromisso com a própria igreja de Cristo.
Fala, todos os dias, esse pessoal que estava em comunhão, eles continuavam a reunir-se também no pátio do templo. Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo. Se a reunião na casa é gostosa, o visitante quer ir na igreja também, ele quer ir no templo também. Minha igreja tem pequenos grupos durante a semana. A pessoa que vem para a minha igreja normalmente passou primeiro pelo pequeno grupo, ela foi na casa do vizinho para estudar a Bíblia, para orar, para conversar com os irmãos, e ela gostou tanto que ela falou, eu quero conhecer a igreja. Daí ela vem para a igreja, daí ela vai para a classe de batismos, daí ela se torna membro da igreja. A comunhão, ela promove esse compromisso com a igreja. O que mais? A comunhão promove alegria sincera e contagiante. Quando a gente se ajunta não só para contar piada, não só para criticar os outros, mas para orar juntos, para se edificar, a alegria sincera e contagiante brota daquele encontro. Eu estou começando a pedalar com um grupo de homens da igreja, sábado de manhã. Último sábado nós fomos, eu quase morri. 50 quilômetros. Mas a gente vai parando. No começo a gente ora, Senhor nos protege, Senhor abençoa, Senhor esse visitante aqui, nós não conhecemos ele, mas abençoa ele, que ele se sinta bem entre nós, tal. Daí fura o pneu dele, todo mundo ajuda ele. Parando, porque ninguém aguenta pedalar 50 km direto. Mas a gente quer, não é profissional. Então a gente vai parando, cada 15 minutos vai parando, cada parada, brincadeira, tal, mas sempre com edificação. E a gente termina o passeio com alegria, morto de cansado e alegre, uma alegria sincera, contagiante. Aquele visitante está com a gente, fala, que grupo gostoso, vocês não brigam, vocês não falam palavrão, não falam besteira. Ele começa a ficar com simpatia para com a igreja que nós representamos, a igreja de Cristo. Tinha um irmão na cidade de Tupã, onde eu estava, cidade pequena, 60 mil habitantes. Esse homem é um lojista católico. Ele ia na igreja católica, era perto da nossa igreja. A igreja católica era 10 vezes maior que a nossa igreja era pequena. Ele saía da missa e passava na frente da nossa igreja, e ele passava, o trânsito era um pouquinho mais lento ali, ele tinha que passar devagarzinho, e ele ficava no carro falando, ó Adriano, é a esposa dele, Adriano, olha só os crentes, olha os crentes, olha como eles conversam, olha como eles dão risada, olha como eles brincam, a gente na frente da calçada da igreja. Ele falou, na igreja católica não é assim, lá todo mundo vai, chega, ninguém se cumprimenta, vai embora. Olha os crentes, eles se abraçam, eles se cumprimentam, eles ficam conversando, acabou o culto, eles não vão para casa, eles ficam conversando. O que aconteceu? Ele veio para a nossa igreja. Eu tive o privilégio de batizar um dos homens mais ricos da cidade. O que atraiu ele à igreja? A alegria contagiante dos irmãos. A alegria contagiante dos irmãos. Eles partiam o pão em suas casas juntos, participavam das reuniões com alegria e sinceridade de coração, porque o nosso foco é Cristo. A gente não está querendo tirar dinheiro do outro, a gente não está querendo roubar a esposa do outro, a gente não está com safadeza, a gente está no amor puro de Deus, de Cristo por nós. A comunhão promove sincera alegria e contagiante. Depois, a comunhão promove louvor e crescimento numérico. A comunhão promove louvor e crescimento numérico. Onde tem um povo unido em amor, que vive em alegria, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Já falei sobre isso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não tenho dúvidas que você, telespectador, foi enriquecido, foi abençoado e certamente você também está desejoso, né, de desfrutar desta comunhão conforme foi ministrada pelo reverendo Silas Campos. Quero lembrar a todos que neste domingo não fique em casa, vá ao templo mais próximo da sua casa. Certamente no seu bairro, na rua em que você mora, há uma igreja evangélica. Se você quiser nos visitar, será um privilégio para nós. A nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, ali no início da Avenida Brasília, no Giradouro, confluência com o Parque da Criança, escola dominical sempre às 9 horas, às 18 horas culto divino, às terças-feiras nós temos culto de oração para a família,
e também às quintas-feiras estudo bíblico. E aos sábados nós temos o Departamento dos Soldados de Cristo. Se você tem alguma criança, mocinha, adolescente, rapazinho, vai lá, matricula o seu filho, ele vai receber muitas instruções da Palavra de Deus e também ordem unida. Ele vai ser treinado, né, a ser um futuro, quem sabe, né, se ele quiser seguir a carreira militar com todas as informações precisas para se tornar um futuro soldado, né? Ele vai ser um soldado de Cristo e futuro soldado militar. Portanto, que você matricule o seu filho, se ele desejar, sempre aos sábados, às 15 horas. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. O tempo que não corria, o tempo que não passava, no tempo em que só se andava no passo do carro de boi, no passo do carro de boi. O vento que amornecia, o vento que perfumava, o vento que empurrava o gemido do carro de boi. O gemido do carro de boi. A estrada que se estendia, caminho que se estreitava, esteira toda divina à espera do carro de boi. À espera do carro de boi. À beira de algum barranco, Beiral de um antigo rancho, abrigo e justo descanso do velho carro de boi. do velho carro de boi. A vida brincava solta e a gente nem dava conta que havia comida pouca no tempo do carro de boi. No tempo do carro de boi. E quando a tarde caía e a noite se estrelava, no céu o que se enxergava era o risco do carro de boi. Era o risco do carro de boi. Ei, boi! E quando a tarde caía e a noite se estrelava, no céu o que se enxergava era o risco do carro de boi. Era o risco do carro de boi.